A paz do Senhor Jesus, quem vos fala aqui é o apóstolo Rubens, Ministério União da Igreja Peniel, Apocalipse capítulo 3 e o versículo 19 diz assim: Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Essa passagem, esse versículo 19, vem de um contexto em que Deus manda uma carta ao anjo da igreja de Laodiceia. Glória a Deus. E ele começa dizendo: Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio, a criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, esse versículo 19 vem desse contexto e a gente pode observar o seguinte aqui: como o Senhor ele se manifesta de forma distinta, diferente, né? Em cada carta, a cada igreja. E essa igreja, glória a Deus, tida como uma igreja, glória a Deus, morna, ela, glória a Deus, ainda teve a sorte, né? Ainda teve a sorte de, glória a Deus, ou a bênção, uma compaixão de Deus. Sacudir foi o gato que bateu ali. E a compaixão de Deus, né? Para com o povo dele. Porque mesmo estando com essas obras de frias, né, ou morna, glória a Deus, eles tinham Deus e tem, né, que se compadecia das suas fraquezas e lhe dando ainda a oportunidade de arrependimento, mesmo sendo através de repreensão. E eu sempre falo sobre isso, que o pai que ama o filho, ele corrige. Deus não se importaria com alguém que ele não tivesse como filho. Então, ele não vai deixar ninguém que é do seu aprisco, ninguém, aleluia, que leva o nome dele, levando a palavra dele de qualquer maneira ou vivendo de maneira aleatória, né? E o cristão, se a gente for ver a história da igreja primitiva, os cristãos da igreja primitiva, eles não eram cristãos que viviam uma vida boa, que tinham o poder de ir e vir, né? Não. Eles eram perseguidos cruelmente por causa do nome de Jesus Cristo. E a gente vê que hoje existem países em que o evangelho não é permitido ser pregado. E a gente sabe que esses tipos de lei, esses tipos de determinação desses governos, desses lugares, são governos iníquos, são governo de pessoas usadas pelo diabo, pelas trevas, porque quem sabe a teologia, quem sabe o significado de falar de perdão, aleluia, a não ser os conhecedores da Bíblia e o próprio diabo, que odeia Deus e odeia tudo que pertence a Deus. Então, todos que, aleluia, impedem a pregação e é contra a pregação, está em um espírito satânico. Possa ele ter a boa aparência que for, não adianta dizer que é um bom governo, que faz um bom governo e é um tirano, uma tirana, né? E é de contra as próprias leis de quem criou esses germes. Eles podem, aleluia, falar o que forem, mas são pó e a qualquer momento serão reduzidos a nada, a pó, e vão voltar à insignificância de cada um, como cada um é, como nós somos. Entendeu? Aleluia, quando enfrentarem a morte, verão que enfrentarão o inferno. Aleluia, como pago das suas obras de perseguição, glória a Deus, de destruição a
a família ao Evangelho, né? Perseguição ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas o que eu quero colocar nesse tema é algo mais ainda curioso, né? Sobre os acontecimentos no mundo, né? Relacionado a doenças, relacionado a destruições. E muitas vezes a gente não entende, glória a Deus, da onde vem, né? Ou até há aqueles que digam, por que Deus permite? Por que Deus permitiu? Como rompimento de barragens, que matou tanta gente, né? Como tantos acontecimentos que é tido como natural e, na verdade, não são acontecimentos naturais. Porque se deixar uma barragem de forma, aleluia, acumulada, a que se rompa e destrua a pessoa, no mínimo é monstruoso e é culpa do homem, de quem estava ali só se preocupando em ganhar dinheiro, sem cuidar de que, aleluia, aquilo ali poderia destruir pessoas. Então a gente vê que existe assassino em muitos lugares, até bem intencionado, entre aspas, né? Pessoas que dizem que empregam pessoas para destruir outras pessoas. Se não fosse assim, não existiria pessoas que empregam pessoas na fabricação de armas, na fabricação de sistemas socialistas que só pensam em si, né? Que só pensam em si, construir coisas a favor de cada um, em favor dos seus. Mas lembre de uma coisa, que quem constrói algo contra os outros, pensando que está a favor dos seus, vai vir contra quem criou, de uma forma ou de outra. Então, falando sobre esses acontecimentos, a gente enfrentou e ainda está acontecendo em alguns lugares, né? O coronavírus, que foi um mal temido pelo mundo todo. O coronavírus veio e colocou praticamente o mundo de joelhos. De joelho diante dele, não, diante, aleluia, glória a Deus, das circunstâncias, porque houve quem combatesse, né? Houve quem fosse para cima combater, mas diante do que ele causou, quanta dor, quanta morte, né? E quanta gente se revelou mal ou má nesse período, que usou desse período para causa de ganho, para ganhar dinheiro e ainda ajudar o inferno em matar pessoas, em destruir pessoas. E aí a gente pensa, onde Deus está nisso? A Bíblia fala de um Deus bom, um Deus misericordioso, mas um Deus que não tem o inocente como culpado, o inocente como culpado, nem o culpado como inocente. Se a gente for ver a história bíblica, lidar com Deus é lidar com o ser mais maravilhoso do universo. Não existe ninguém mais maravilhoso do que Deus, mesmo Ele com os seus juízos. E nós muitas vezes não temos a capacidade de adorá-lo na sua excelência, aleluia, na sua grandeza. Nós nos esforçamos, mas como humanos, e temos o fruto de Adão na gente, mesmo ainda a gente não dando lugar a esse fruto de Adão, aleluia, nós também, glória a Deus, nós nos esforçamos, mas não deixa de haver em nós essa natureza, mesmo a gente combatendo diariamente. E não há uma explicação lógica, glória a Deus, teológica, glória a Deus, de cada acontecimento no mundo. A gente até tenta teologicamente explicar. Ah, está na Bíblia, é fim dos tempos, pragas virão, é peste, terremoto, sim. Mas existem acontecimentos que nós observamos que parece que são juízos, castigos, aleluia. Não é simplesmente as pragas vir. Por que vem a praga? Por que vem o mal? Aleluia. A praga, a destruição. A Bíblia diz que Deus criou o homem em imagem e semelhança dele. E eu não acredito que Deus criou o homem para o fim dar-lhe o mal, aplicar-lhe a sentença de morte, aplicar-lhe uma doença. Eu não acredito nisso. E nem a gente não vê respaldo na Bíblia para isso, de que Deus criou o homem para esse fim. Porém, o homem fez escolha. E o homem faz escolhas. E nessas escolhas, muitas vezes, ele age com soberba e faz escolha contra Deus.
e combate até contra as obras de Deus e contra o próprio Deus. A gente vê exemplo em Israel, o povo de Deus querido, amado, porém quando ele errava, o Senhor não deixava ele à toa. O Senhor não deixava ele na prática dos seus erros ou acostumando com os seus erros, mas o Senhor os visitava com grandes juízos. O Senhor os repreendia fortemente. Por quê? Porque essa é a natureza do nosso Deus. O nosso Deus, ele é divino. O nosso Deus, ele é santo, santo e santo. A perfeição de Deus, aleluia, é insondável, incalculável. Glória a Deus. A gente pode até tentar com essa natureza humana a declarar, glorificar, falar sobre ela, mas só inspirado pelo Espírito Santo é que podemos falar sobre os seus juízos, aleluia, sobre, aleluia, os seus castigos, como também da sua bênção. Glória a Deus. Quem não gosta da palavra bênção, abençoado, próspero, aleluia, glória a Deus. Mas o castigo, ele não vem. A maldição, ela não chega sem causa. Sempre existe uma causa. Deus mataria o justo com o injusto. Aleluia, a gente vê na intercessão de Abraão que não. Que quando o Senhor, aleluia, quer destruir a cidade de Sodoma e Gomorra por causa dos seus pecados, das suas práticas erradas, aleluia, Abraão começa a interceder e chega ao ponto de ele dizer: Senhor, ainda me atrevendo, se houver 10 nessa cidade, o Senhor pouparia a cidade por amor dos 10? Aí o Senhor disse: se houverem 10, eu pouparei a cidade. Aleluia. E o Senhor não poupou, porque não haviam 10 justos, não haviam 10 pessoas naquela cidade, além da família de Ló, que praticava justiça. Os outros andavam no caminho das trevas, no caminho da prática dos erros mais bizarros e destruidores dos mandamentos de Deus. Então, quando a gente olha para Deus, aleluia, ele realmente é digno de ser adorado, mas também temido. Quando a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio de toda sabedoria, em outras palavras ele está dizendo: todo aquele que policia os seus caminhos e anda reto diante do Senhor, aleluia, tem temor, tem sabedoria. Tem sabedoria, tem ciência. Quem tem ciência, né? Quem vive sua vida de forma aleatória, curtindo, perdendo noite na curtição, prostituindo, se embriagando, praticando toda sorte de pecado e transgressão, não. Aleluia. Quem tem ciência e sabedoria é aquele que se mantém apartado da corrupção do mundo e vive uma vida de santidade. Se ele é cristão, é um cristão legítimo. Se ele busca a Deus, ele busca de forma legítima, aleluia, genuína. E quando prega a palavra de Deus e fala a palavra de Deus, ele fala com temor e de forma genuína. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas eu vejo que este século que nós estamos foi um século que foi visitado por tantas enfermidades mortais, aleluia, justamente pelo fato de o homem se desviar dos caminhos do Senhor. E aí alguém se pergunta: mas será que nas nações do mundo todo não havia mais de 10 justos? Mas aqui eu não estou falando de destruir as cidades. Aqui eu não estou falando de destruir os estados. Aleluia. Estou falando dos juízos de enfermidades que vieram. E muitos atribuem à guerra química, que coisas foram fabricadas em laboratório, glória a Deus, mas não importa os meios, que apesar disso eu não creio que o coronavírus foi fabricado em laboratório, aleluia, como o câncer não foi fabricado em laboratório, a AIDS não foi fabricada em laboratório. Então os homens sempre procuram uma desculpa para sair, aleluia, glória a Deus, sem, aleluia, assumir os seus atos errados diante de Deus. E isso é um erro muito grave. Louvado seja o nome de Jesus. O homem precisa se arrepender, glória a Deus. E no meio de tantas coisas
que tem acontecido aí. Alguém diz, mas o coronavírus pegou pessoas que estavam adorando e matou. A Bíblia fala que da morte que morre o justo, morre o pecador. Porém, a gente tem que olhar o seguinte: Deus tem os seus propósitos e através dos seus propósitos, Deus faz o que quer. A morte hoje é um inimigo do homem e que Jesus venceu na cruz, porém ela ainda se aplica na humanidade, porque esse será, segundo o livro de Apocalipse, o último inimigo a ser abatido, a ser destruído, vai ser a morte. Sabe por quê? Porque ela é usada nos propósitos de Deus. Porque já pensou se o homem vivesse eternamente praticando coisas erradas? Aleluia. Você diz, mas crianças morrem. Aleluia, sim, velhos morrem, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Nós não sabemos com perfeição o porquê tanta coisa acontece, porém sabemos o seguinte, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas, segundo a palavra de Deus. Amém? Então, diante de tanta coisa acontecendo, saiba de uma coisa: Deus poupará sim o seu justo, de uma forma ou de outra, tirando desse mundo ou guardando nesse mundo e preservando. Deus tem razão naquilo que ele faz, porém, se conforme está na presença do Senhor, adorando e aceitando o seu propósito, mesmo que para você seja doloroso, permaneça fiel e não viva uma vida morna. Ore, adore, mas de forma, glória a Deus, diferenciada, se entregando completamente ao propósito de Deus. Aleluia. Fazendo aquilo que Deus, glória a Deus, ele faz, que Deus tem mandado. Desculpa de novo tremer aí, é o gato que passa e bate na haste. No pedestal. Então o que é que acontece? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O meu conselho hoje, como ministro do Evangelho, é que cada um permaneça naquilo que Deus te chamou e tenha o temor de Deus. Vai se ajoelhar, e não como se ajoelhar, quando orar, peça para Deus revelar, aleluia, as áreas que ainda estão desagradando a Ele. E vive uma vida de temor, uma vida de santidade e obediência, e pregue o Evangelho, e deixe o Senhor julgar, aleluia, a sua igreja, deixe Deus julgar as pessoas, e tenha certeza que se você colocar o Senhor em todos os seus caminhos, aleluia, haverão dias melhores, aleluia, não segundo o mundo, mas segundo a palavra a favor do reino de Deus, porque o melhor vai vir, que é a preparação da igreja para subir, aleluia, essa é a novidade maior. Aleluia, essa é a esperança da igreja, que Jesus volte para buscar o seu povo. E pode ter certeza que o Senhor nos abençoará diante de o que vem acontecendo e o que vem a acontecer. O Senhor dará paga aos ímpios e dará a recompensa aos seus servos que praticam a sua palavra e creem da tua palavra, da sua santa palavra. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe e guarde e que a gente permaneça no propósito de Deus, sem murmurar, em obediência, esperando o Senhor se manifestar e dar vitória a cada um dentro da sua circunstância. Que Deus nos abençoe e guarde, aplicando a sua palavra. Shalom Adonai.